O Salmo número 2, especificamente o versículo 1, é uma parte importante das Sagradas Escrituras. Por que se enfurecem os gentios? Por favor, agora mesmo mude para a versão americana. Estamos terminando e estamos orando enquanto terminamos. Estamos orando por trabalhadores. E agora vamos orar pelas nações. Por que as nações estão agitadas? Por quê? Porque há tantos problemas em todos os países do mundo e as pessoas tramam coisas em vão como se estivessem planejando coisas inúteis. Versículo 2. Os reis da terra, isto é, os presidentes e primeiros ministros, tomam posição e os governantes conspiram juntos contra o Senhor. Agora, tudo é contra o cristianismo. Todos. É quase como se ser cristão fosse algo ruim. Quantos notaram isso? Os príncipes conspiram juntos contra o Senhor, contra o seu ungido e contra os seus servos, dizendo. Versículo 3. Quebremos as suas amarras e sacudamos de nós as suas cordas. Em outras palavras, vamos nos livrar deles. Versículo 4. Aquele que está sentado no céu rirá nos céus. O Senhor zomba deles. Versículo 5. Então ele certamente falará com eles em sua fúria e os aterrorizará em sua ira. Mas eu constituí o meu rei em Sião, o meu santo monte. Ninguém pode mover Deus. Portanto, ninguém pode mover Deus. Amém. Versículo 7. Certamente eu vos contarei o decreto do Senhor. Vou lhe contar o que Deus me disse. Ele me disse, você é meu filho. Hoje eu te gerei. Falando sobre Jesus. Agora, o versículo que estamos procurando. Versículo 8. Pergunte-me. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Pergunte-me. Reze por isso. Pede-me pelas nações, para que me sejam dadas nações. Peça-me pela Nova Zelândia. Eu oro por este dia. É por isso que estou aqui hoje. Quero dizer, não sei por que ele não faz isso, mas tenho certeza de que contribui. Eu peço ao Senhor, dá-me as nações. Essa é uma oração muito importante. Veja, Deus pode te dar uma nação inteira. Deus pode nos dar as nações, as ilhas e até mesmo os confins da terra como tua possessão. Uma herança verdadeiramente vasta. Nós somos o quê? Este lugar se chama os confins da terra. Depois, a Antártida. Está logo abaixo de nós. A Antártida. Sim, estamos lá, exatamente nesse lugar. Estes são os confins do mundo e das nações. Deus vai nos dar cada uma das nações, inclusive aquelas que hoje em dia não recebem os cristãos. Por favor, continue assistindo e fique muito atento ao que vem a seguir. Então não existe um tema de oração que seja diretamente fora da Bíblia? Não existe nada disso, é direto. Deus diz, peça-me, e eu te darei as nações como herança. Herança significa fácil. Quando você recebe uma herança, como uma casa, não constrói. Você não compra nada, não vê advogados, nada. É só para você. Então Deus está dizendo que as nações vão ter um futuro fácil. Cada nação vai ser fácil. Peça-me e eu te darei. Eu vou te dar esses países. Só me peça pelos países. Peça-me pelas nações. Não sei o que mais fazer. Já tenho um carro. Já tenho uma casa. Não sei. Tenho frango para comer. Só quero fazer a vontade de Deus. Tentar servi-lo. E você? E você? Você já não tem apoio? Você não tem onde ficar? Você não tem onde morar? O que mais você quer? Vamos fazer o que ele nos diz para fazermos. E estamos fazendo preparativos. Um dia havia uma senhora rica. Ela faleceu e subiu ao céu. Quando chegou ao reino celestial, o Senhor a recebeu e disse com uma voz suave, de nada, minha querida filha. Obrigado por vir. Está tudo bem aqui. Então disseram,
leve-a para a casa dela. Então a pegaram e a levaram para um dormitório. Você sabe o que é um dormitório? Você sabe o que é um dormitório? Consulte dormitório. Quarto no dicionário de inglês. Quarto. Quarto. É um quarto. Chame do que quiser, mas é um quarto. Um quarto. Um quarto. Um quarto e um espaço para descansar. O que é um quarto? Coisas incríveis na Bíblia, não são? Não é incrível que tudo esteja na Bíblia? Sim. Ou o que esse cara está fazendo? Quarto. Um cômodo grande para várias pessoas em uma escola. Agora, essa mulher era uma mulher muito rica na terra. Então, quando ela chegou lá, disse: quarto. Tinha tanta gente lá no céu. Ela ficou surpresa. Então, de qualquer forma, como ela não tinha visto ninguém discutindo, realmente não podia discutir. Ela pegou suas coisas e entrou no quarto. Então, quando ela estava prestes a entrar, se virou, olhou para fora e viu colinas lindas. E então ela viu algumas mansões na colina. Então ela perguntou: mas quem são aqueles? Porque ela, por sua origem, por seu passado, olhou para cima. Ela disse: bom, de qualquer forma, essa grande e esplêndida mansão aqui é para sua empregada. Você se lembra da sua fiel empregada Jululi? Sua empregada Jululi. Essa é a mansão impressionante e grandiosa dela. E foi então que a mulher ficou surpresa e disse: minha empregada, a humilde Julie. Isso não é justo. Julie está lá em cima? Na casa, ela era empregada. Ela não era ninguém. Escuta. Mas sabe, quando ela estava na terra, realmente amava o Senhor, o dinheiro que você pagava a ela. Ela dava na minha obra, meu trabalho. Por isso ela está lá em cima. Você vai para esse quarto. Entra aí. É aí que você pertence. É aí que você vai ficar pela eternidade. Quantos querem ir para o quarto? Quantos querem ir para a mansão? No alto de uma colina em algum lugar, com vista para os lagos do céu. E seu próprio iate, amigo. Olha, vou te dar um passeio no meu iate no céu. Você vai ver. E eu vou fazer parte da família real no céu. Vou ter uma coroa. E veja, quando falamos de coroas, como o rei da Zelândia, a rainha, o rei, eles não têm só uma coroa. Eles têm o cetro imperial e o levam para o parlamento todo ano. Depois, eles têm a coroa da coroação e têm outras coroas. Por isso, nós também temos outras coroas. Não temos só uma coroa. As pessoas se perguntam por quê. Temos a coroa da justiça e a coroa de quê mais? Coroa da vida. Coroa da justiça. Por que um rei teria uma coroa? Você só tem uma? Vamos, sejamos sérios. Vou te falar que eu gosto de coroas. Sabia? Eu gosto de coroas. Coroas mentais. E, sim, quero minha mansão, quero minhas coroas. Quero que minha vida de verdade comece quando eu chegar no céu. Não vou para nenhum dormitório, nem para um quartão cheio de personagens. Não sei de onde eles vieram. Cara, quer dizer, você vai ser misturado com todas as nacionalidades. Mas será o paraíso, só que não é a mesma coisa. E você visitará seu servo lá em Merced Hill. Quero que oremos agora mesmo. O que está se aproximando do fim do nosso tempo neste lugar? Salmo 2, versículo 8. Salmo 2, versículo 8. Salmo 2, versículo 8. Ah, sim. Peça-me, com certeza te darei o seguinte. Posso ter minhas cadeiras de volta no palco? Começamos com essas cadeiras. Vamos terminar com essas cadeiras. Nações. Pelo menos 6 nações. Amém. Que Deus encha essas cadeiras. Amém. Enche essas cadeiras. Amém. Encha essas cadeiras com pessoas que vão para as nações. Quantos de vocês querem ir para alguma nação em algum lugar do mundo, em qualquer parte do planeta? Neste momento, não temos uma igreja no Nepal. Por isso, não podemos acampar perto do Monte Everest. Quantos querem acampar no Monte Everest? Sim, quero dizer,
Vamos acampar no Monte Everest porque não temos missionários para acampar no Nepal. É por isso que não fomos ao Nepal. É por isso que não temos uma. Queremos ter um acampamento perto do Monte Everest e deixar claro que aquilo é o Monte Everest. Cara, já passei por isso, cara. Oh, sim. Well. Ozis. Lindo. Algumas semanas atrás eu estava perto do Lago Vitória. Você conhece o Lago Vitória? Um lago muito famoso, enorme e fantástico na África Central, nomeado em homenagem à Rainha Vitória. Sim, é lá que fica Ententebbe. Lembra do ataque ao Ententebbe? Sim, Ententebbe fica em Vitória. Sim. Lindo. Você vê? Você vê lugares? Por que você vai transmitir? Sim. Oh, sim. Sua vida chata acabou. Eu disse, sua vida chata acabou. Você não está cansado de subir e descer? Subir e descer. Quero dizer, você é um robô? Estou perguntando se você é um robô. Você não está cansado dessa vida monótona? Quero dizer, olha que emocionante é quando Deus te chama e diz, tudo bem, estou te enviando para as nações. Quero dizer que esse é um trabalho de alto nível. Isso é coisa de embaixador. De embaixador, cara. Peça-me e eu te darei as nações. Vamos para o Nepal. Vamos para Brunei. Brunei. Você já ouviu falar de Brunei? Logo você vai estar lá. Você vai para Brunei. Vamos para a Tailândia. Vamos para todo lugar, para cada nação, de qualquer jeito, mas precisamos orar por isso. Veja, isso acontece no âmbito do espírito. Precisamos ser homens poderosos no espírito, como os nossos grandes são. Nunca vou esquecer desses caras. Espero que você tenha tirado as fotos. Preciso dessas fotos. Coloque essas fotos no Facebook. Quero que as pessoas vejam que eu tenho seguranças de verdade em Auckland. Guarda-costas de verdade. Homens poderosos e verdadeiramente imponentes ou... Sim, é absolutamente incrível. E me sinto muito segura e protegida com sua presença. Você também será poderoso em espírito. No espírito? No espírito. Sim, no espírito. Veja, você pode ser forte fisicamente, mas no reino do espírito, se você é forte, você é mais forte do que qualquer pessoa. Forte fisicamente. Sim, porque olha, eu posso te dizer, ir. Você consegue imaginar o poder de se mudar daqui para outro lugar? Sim, é como se fosse algo maior do que simplesmente ir daqui até o chão. Sim. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Uma verdadeira possessão. Uma posse que será nossa. Vamos ser os donos absolutos dessas nações e de tudo que elas contêm. Uma herança que nos pertence por direito divino para Jesus. Amém. Não vamos a nenhum país e dizemos, este país é do diabo. Como você vai deixar a Nova Zelândia ser entregue a Satanás? Você vai se sentar e permitir que algo assim aconteça enquanto você estiver aqui? Não, nunca. De nada. Vejo muitas pessoas. Olha, eu acabei de ver pessoas em espírito nas ruas. Eles vieram assim. Mas quando eles chegaram, eles foram até Jesus. Então vejo que Deus vai usar você para trazer pessoas assim. Eles virão a Jesus. Venha a Jesus. E não pense que será assim através de uma discussão. Esqueça as discussões. Nós não somos psicólogos. Estamos falando de quebrar as costas dos demônios e expulsá-los, e que as pessoas sejam salvas pelo Espírito Santo. Conversando com as pessoas. Sabe, um dia, lembro de um homem, ele era banqueiro, e contou uma história de como foi salvo. Ele disse que foi a uma igreja com a esposa. A esposa dele era, você sabe, cristã, mas ele não era. Ele não era. E então ele disse que um dia estava em uma igreja. A igreja era mais ou menos desse tamanho. Esse era o tamanho da igreja.
Então acho que a esposa dele conseguiu fazer com que ele fosse à igreja. Ele disse, não sabia que. O pastor não disse absolutamente nada. Ele não ouviu absolutamente nada. Então, no meio do culto, ele começou a chorar. Sim, ele simplesmente começou a chorar. Começou a chorar do nada, de repente. E enquanto terminava, ele estava chorando. Depois, quando o culto acabou, ele foi até o pastor e disse, não sei por que estou chorando, preciso de ajuda, e entregou sua vida a Jesus. O pastor dele simplesmente disse, entregue sua vida a Deus. Quero dizer, o Espírito Santo tocou e simplesmente transformou. Quero dizer, toda vez que ouço ele dizer isso, eu penso, sem pregação, sem pregação. Só o Espírito Santo invisível falando com a pessoa, e a pessoa simplesmente começa a chorar. E então ele entregou sua vida a Cristo. Agora, ele era um cara muito ruim. Esse cara era realmente muito ruim. Um dia depois de ter sido salvo, ele estava na igreja, e alguém veio à igreja e o viu. O quê? Esse cara está numa igreja? Ele ficou surpreso. Eu não sei. Acho que ele ficou assustado. Eu sou uma pessoa tão ruim. Ele disse que o Espírito Santo o havia salvado. É assim que o Espírito Santo vai salvar todas as pessoas neste país. Ele disse, peça-me, e eu te darei as nações. Peça-me, e eu te darei as nações. Peça-me, e eu te darei as nações. Você deve orar cedo pela manhã. Você deve ter constância. Reuniões de oração. E a nação vai mudar agora. A nação vai mudar agora. A nação vai mudar, viu? Olha, se você é jovem e tem energia, não é só para sexo. É para orar, oração. Quantos percebem isso? Você precisa de energia para fazer sexo. Você precisa de energia para fazer sexo. É como se todos vocês que são sexuais e se sentem sensuais lembrassem de se sentirem em oração, não sensuais. Então direcione o sentimento sexy para sentimentos belos. Well. Sabe, não é fácil ser velho e cristão quando você fica mais velho. Você está mais cansado. Você está cansado de tudo. Sim, não é fácil. Veja, enquanto estou pregando, tem algumas pessoas sentadas dormindo. Sabe, é isso. Não quero dizer isso. Não quero dizer que consigo vê-los. Mas, veja, às vezes a gente sente sono por causa da idade que tem. Olha, quando os bebês nascem, eles conseguem dormir o dia inteiro. Sim, e depois, quando você se aproxima do momento de morrer, começa a dormir de novo como começou lá no início. Sim, então você começa com muito sono e termina com muito sono até entrar em sono permanente. Então você começa com muito. Pai, tem alguma mãe aqui? Você concorda comigo? Os bebês começam dormindo muito, muito mesmo, no começo, certo? Dormem menos. Não dorme. Ele volta a dormir. Durma, 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 durma. Esse é um padrão. Então, às vezes, quando vejo pessoas dormindo, sinto pena delas. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, piedade. Quantos de vocês idosos precisam dormir na igreja? Você precisa dormir um pouco, uma boa dose de sono. Você já chegou nesse estágio? De jeito nenhum. Sim, olha, é preciso ter uma juventude vibrante e um espírito enérgico para ser realmente uma pessoa de oração profunda e significativa. Se você não possui essa vitalidade jovem, essa centelha interior, então, infelizmente, não conseguirá orar da forma mais plena e eficaz. Quando a oração começa, aquele momento sagrado e transcendental. Agora, alguns de vocês podem estar pensando que, sabem, eu sou meio exagerado. Sou tão pequeno na igreja, minhas orações não vão fazer diferença. Por quê? Quantos aqui sentem que suas orações não podem fazer diferença? Porque você é meio que pequeno. Você é como um cristão pequeno. Você não é tão poderoso. E Paulo, você também às vezes se sente sujo. Quantos aqui se sentem sujos?
Você não é pequeno demais. Você é poderoso. Já contei para vocês a história do rato e do leão? Vocês querem ouvir essa história de novo? Um dia, no fundo da floresta densa, havia um leão majestoso. E um caçador astuto armou uma armadilha muito elaborada com uma rede resistente. E o leão confiante caminhou direto para a armadilha escondida. E o poderoso leão lutou desesperadamente. E quanto mais ele lutava contra a rede, mais ela o envolvia, até que ficou preso na rede. E era o leão grande, e estava rugindo. Todos os animais estavam assustados. Todos foram embora porque ele tinha má reputação. Ele tinha matado pessoas, e ninguém queria ajudá-lo. Quero dizer, ele era conhecido por matar. Era um assassino, um indivíduo perigoso. Agora, antes desse imponente leão cair na rede, alguns meses antes, ele vinha caçando incansavelmente na floresta densa. E apesar de seus esforços, ele não conseguia encontrar ninguém para comer. E então, de repente, ele se deparou com um ratinho que dormia tranquilamente e simplesmente o lambeu com suavidade. E o rato ficou completamente dentro. Quer dizer, era um petisco pequeno e delicioso. Então ele estava na língua do leão, e o leão ia engoli-lo como se fosse um comprimido. E o rato começou a implorar. Ele, por favor, por favor, por favor, por favor, um petisco. Você não será se me comer. Implorou. E então ele disse, e o rato disse, algum dia, talvez eu possa te ajudar. Eu poderia te salvar. O leão riu de todo o coração. O rato até caiu da boca dele. O leão disse, vou te deixar ir, porque te mastigo nozes, amendoim. Então, agora se passaram alguns meses. Agora o leão ficou preso na rede. Esse rato estava passando por ali, passou e ouviu o leão rugir. Ele ficou assustado porque, quando o leão rugia, saía ar quente da sua boca. Mas o rato foi até a orelha do leão e disse, você se lembra? Eu disse que poderia ajudar você. Ele disse, como você pode me ajudar? Espere. Então o rato foi e começou a mastigar mais a rede. Um lugar aqui, outro lugar ali, ainda outro lugar. E então o leão conseguiu um espaço e saiu. E o rato disse, veja, eu ajudei você. Ele pensou que nunca poderia ajudar. Então, quero dizer, mesmo que você seja um rato na igreja, mas eu te digo que você vai se surpreender com o trabalho. Ninguém conseguiria. Amém. Não se menospreze. E diga, eu sou só um rato, sabe? Eu não sou ninguém. Eu me sinto impuro. Estou sujo. Deus vai te usar. Quero dizer que o leão ficou surpreso por ter sido justamente aquele rato que salvou sua vida. Deus vai usar alguns de vocês para salvar pessoas. Tem uma, eu acho. Moça jovem levou Billy Graham a Jesus. Quero dizer, até quando penso na senhora que me ensinou como ter meu tempo de silêncio, o nome dela é Beth. Sim, Beth. Ela sentou comigo na mesa, sabe, assim. Ela estava à minha esquerda, e nós estávamos. Havia uma mesa. E ela colocou a Bíblia Sagrada e colocou outro livro importante ali. Ele disse que todo dia que ele lia. Então eu li. Então eu lia o guia diário ou algo assim, com muito cuidado. Era um pequeno panfleto para um momento de silêncio. Então leia isso e depois ore. Ela me sentou na escola, me ensinou. Depois ela disse, vou te levar para a comunhão. Eu disse, comunhão? Bom, eu nunca tinha ido a nenhuma igreja antes, além da igreja tradicional. Ela me contou isso. Ela me levou. Ela me levou de táxi, de carro, de ônibus, e fomos para a comunhão. Sim. Depois, na noite do dia 31, ela disse, vou te levar a um lugar onde passaremos a noite. Eu disse, o quê? Sério? Quando contei para minha mãe, ela, dia 31. Vou com uma amiga para algum lugar. Minha mãe comemorava com fogos de artifício. E
Porque minha mãe era uma senhora suíça. Ela não ia a nenhuma igreja. Não. Oração a noite toda do dia 31. Do que você está falando? Alguém tem que estar maluco. Cara, ela não vai ficar sabendo. Oração na noite do dia 31. Mas a Beth me levou. A Beth me levou. Fomos para a vigília a noite toda. Ela foi comigo. Um balcão onde vendiam livros e bíblias. E compramos uma bíblia. Compramos um livrinho. Minha versão favorita da Bíblia é a NASB, porque foi essa que ela me comprou. Esta? Sim. Tá vendo? Você nunca a conhece quando ela chega. Não, sim, nunca. Ela não se mostra. Ela não gosta de publicidade. Sim, ela aparece quando chega. Você nunca vê. É silenciosa como um rato. Sim, ele ainda está na minha vida. Sim, ele ainda está por aqui. Sim. Então, um dia fui às corridas de cavalos para apostar e ela pegou minha Bíblia. Ela disse: escuta, não importa o que você esteja fazendo, está tudo bem. Ela estava salvando minha vida. Olha, pode ser uma menina. Você não sabe quem vai salvar. Deus me usou para fazer tudo isso. Beth, quem? O cuidadoso. Você conhece muito bem a Beth? Ela era nossa amiga. Eu ia apostar, sabia? Eu costumava ir às corridas de cavalos todo sábado. Meu pai tinha cavalos de corrida. Parte disso, e ele abriu a Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:22. Esse foi o primeiro versículo que aprendi na Bíblia. 1 Tessalonicenses, abrindo a porta, disse: abstende-vos de toda forma de mal. Ela disse: se tiver aparência de mal, afaste-se. Eu disse: uau! Esse foi o fim daquela coisa. Esse rato salvou o leão. Então você vai se surpreender com o que Deus vai te usar para fazer. Você sabe disso. Não existe ninguém insignificante numa igreja. Sim, e eu era ela. Eu era discípula dela. Ela me ensinou sobre santidade. Ela me ensinou o cristianismo. Sim, e aqui estou hoje, pregando, indo para lá e para cá. Ninguém a conhece. Ninguém sabe quem ela é. É isso que eu digo. Você vai se surpreender com o que Deus pode usar fazer neste país. Por isso, professor, algo especial nos professores. Professores nunca sabem no que um aluno se tornará. Ao ensinar, não sabe. Você vê os rostos, você não sabe no que essa pessoa vai se tornar. E enquanto prego para cada um de vocês, eu não sei quem vai se tornar o quê. Não faço a menor ideia. Eu olho para vocês, meninos, meninas, e não conheço o futuro de vocês, porque só sei que pode haver alguma grande pessoa, grandes ministros. Eu não sei. Sim. Então, cada uma de vocês, meninas, pode ser uma Beth para alguém. Olhem para mim, pregador, pastor, conhecem, escrevo músicas, prego. Parece bonito. Mas alguém me ensinou a Bíblia. O tempo a sós que ela me ensinou. É isso que eu uso todos os dias. Até hoje, eu tive meu tempo a sós. Eu tenho um tempo a sós. Ela me disse: tenha seu tempo a sós. Meu tempo a sós. Se você me perguntar qual é o segredo, quando escrevi meu livro Tempo a Sós, o nome do livro, na verdade, era O Segredo. Porque esse era o segredo da minha vida. O tempo a sós. Então o nome do livro era Segredo. Lembra? Sim, O Segredo. E depois de um tempo, eu mudei, porque senti que as pessoas não sabiam o que significava. Sim. Quando o Bispo Oco faleceu, pastor, uma pessoa muito boa, pastor de todos os nossos filhos, ele me pediu isso. Ensine as crianças a terem seu tempo a sós. Ele ensinou o tempo a sós para eles. Ele ensinando. Eu não ensino o tempo a sós para eles. Minha oração é que você se torne uma pessoa maravilhosa. Deus vai te usar. Pode ser que hoje você não seja ninguém, mas Deus vai te usar. Ele vai te usar para domar um leão, para libertar um leão para servir ao Senhor. Que grande bênção! Então me peça, por favor, me peça. Sim, me peça. Peça para mim agora mesmo. Eu te darei as nações. Eu certamente vou te dar. Eu te darei as nações. Só peça, ore por isso, não por um marido,
nem por um ente querido. Apenas ore pelas nações. Às vezes você se pergunta, por que eu deveria fazer isso? Eu tenho um monte de problemas. Não se preocupe. Busque primeiro o reino de Deus. Seus problemas vão se tornar como o papel. Não deveriam ser nada. Não existe uma pessoa sem problemas. Mas mesmo assim ele diz, ore por isso, ore por outra coisa. Enquanto você faz isso, seu problema desaparece. Ou sim, sabe, já percebeu que às vezes pastores parecem não ter problemas, soubessem de tudo. Está tudo bem com eles. Não é verdade. Não é verdade. Existem muitos problemas para os pastores. Temos muitos assuntos para resolver. Temos assuntos para resolver. Mas veja, quando você cuida de outras pessoas, você não tem problemas. Seus problemas ficam muito pequenos, se comparados aos problemas das outras pessoas. Você percebe que há muitos problemas no mundo todo, ou que eu tenho. Você é abençoado por estar aqui nessa atmosfera incrível. Espírito Santo. Ó, sim. Ó, sim. Ó, sim. Ó, sim. Deus te ama. Deus te escolhe. Por isso cantei com você. Obrigado por escolher. Obrigado por alcançar. Obrigado por me escolher e alcançar. Sabe, especialmente se você se sente rejeitado, muitas vezes as pessoas não gostam ou não te escolhem. Quantos aqui já sentiram que as pessoas não gostam ou não escolhem vocês? É porque Deus está escolhendo você agora. Deus está escolhendo você. Deus ama os rejeitados porque é como se você fosse um milagre. Lembro-me de um homem que veio à nossa igreja, olhou para o mar de pessoas e disse que estava perdido. De alguma forma, ele se perdeu. Ele esqueceu quem ele era. Ele disse, por quê, Dag? Por que eu? Por isso, ele se esqueceu de si mesmo. Então ele recuperou a compostura. Por quê? O que é isso? Pergunte ao seu vizinho. Qual o seu nome? Por favor, agora mesmo, se você puder ser gentil. Qual o seu nome? Pergunte o nome. Qual é o nome? E por que essa pessoa? Por que essa pessoa? Por que você? Por que John? Por que Maria? Por que seu? Sim. Aleluia. 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 Índia. Agora diga, por que eu? Talvez, talvez. Talvez seja por causa desta oração que estamos prestes a dizer. Essa-me eu lhe darei as nações que Deus enviará. Bom, você disse para te dar um H. Tudo bem. Você é quem eu estou escolhendo. Eu vou te usar para as nações mundo. Não conheço ninguém na Nova Zelândia. É você quem eu conheço. Sim. Vocês são minha família e meus amigos. Eu não conhecia ninguém aqui antes. E eu digo a vocês, há muitos lugares que as pessoas não conhecem. Vocês não conhecem, eles não sabem. Eles vão se tornar sua família. Que grande bênção! Todos de pé, por favor, para a leitura do Salmo 2, versículo 8. Esta é nossa última sessão de oração. Quero que todos orem enquanto a música toca e tudo cria um sentimento muito bom, um bom ambiente. Sempre se usam coisas para ajudar no sofrimento da oração. Quantos se surpreendem ao saber que a oração também é sofrimento? Existe um sofrimento. E se lerem meu livro, Os Sofrimentos de Cristo, um dos sofrimentos é o da oração. Não é porque poderíamos estar fora comendo frango. Lindo. Pai, te damos graças pelas nações. Escuta, escuta. Recentemente recebi uma mensagem de um pastor famoso. Quantos aqui já ouviram falar de Rick Warner? Já ouviram falar de Rick Warren? Eu recebi uma mensagem dele através do meu filho. Ele disse, conheço seu pai, li alguns dos livros dele e disse, seu pai tem uma visão para 190 nações. E ele me enviou uma mensagem. Ele disse, por favor,
Diga ao seu pai que são 197 nações, não 190. Então, corrija isso. Você deveria corrigir. São 197. São 197. Então, para corrigir qualquer coisa, é 197. E ele disse que plantou uma igreja em cada uma das 197. Então ele terminou o trabalho dele. Ele plantou uma igreja em cada uma das 197. Sim, ele plantou uma igreja em cada uma das 197. E diga ao seu pai para corrigir isso. Não está correto. Não são 190. Não são 190. São 197. Então agora você vê. Desculpa pelo lado esquerdo. Nós estaremos lá. Tem uma música que a gente costumava cantar. Estamos bem. Só o céu, em sua infinita sabedoria, sabe com certeza para onde exatamente vamos. No entanto, sabemos com uma profunda convicção que vamos nos reencontrar. Só Deus, em sua onipotência, conhece os caminhos intrincados e as circunstâncias exatas de como vamos nos reencontrar. E sabemos, com uma certeza inegável, que esse caminho será árduo e realmente difícil. Nós sabemos disso. E o caminho, sem dúvida, será muito lamacento e bastante áspero, mas apesar de tudo, no final, nós chegaremos lá. Só o céu sabe com absoluta certeza como exatamente conseguiremos chegar ao nosso destino. Nós sabemos que conseguiremos. Vamos para as nações, vamos. Só o céu sabe exatamente como faremos isso, mas de alguma forma faremos isso acontecer. Sabemos que iremos, vamos. Só o céu sabe realmente como exatamente nos sairemos agora. Na verdade, sabemos que será uma estrada árdua e desafiadora. Sabemos que será uma estrada árdua e desafiadora. E a estrada à frente será, sem dúvida, lamacenta, árdua e cheia de obstáculos. Mas com determinação inabalável chegaremos ao nosso destino final, lá. Quem sabe exatamente como nos encontraremos, mas conseguiremos. Não importa as circunstâncias, sabemos que conseguiremos. Será difícil, certamente será difícil, sabemos muito bem, e a estrada será, sem dúvida, lamacenta e acidentada, mas certamente nos encontraremos ali naquele lugar. Quem sabe exatamente de alguma forma como nos encontraremos, mas faremos isso apesar de tudo, certamente. Uau! Vamos! Com a plena certeza de que Deus, em sua infinita sabedoria, conhece perfeitamente o caminho e o destino para onde nos dirigimos. Sabemos com total convicção que o faremos, que sem dúvida o alcançaremos. Chegaremos ao nosso destino. Embora só Deus saiba exatamente como faremos e quais os passos específicos que teremos que seguir, sabemos que será difícil. Nós sabemos. Será muito difícil. Nós sabemos. E o nosso caminho, sem dúvida alguma, será extremamente lamacento e estará cheio de arame farpado. Só Deus sabe como conseguiremos chegar ao nosso destino final. Sabemos que vamos conseguir. Será difícil. Sabemos disso. Será um desafio considerável. Sabemos muito bem. E o caminho que temos pela frente será, sem dúvida, lamacento e extremamente difícil, cheio de obstáculos. Mas com nossa perseverança, finalmente chegaremos ao nosso destino. Só Deus sabe como conseguiremos alcançá-lo, mas vamos conseguir. Sabemos que vamos conseguir. Será difícil, mais uma vez, será difícil. Sabemos muito bem. E o caminho à frente será, sem dúvida, lamacento e extremamente duro. Mas com determinação e esforço finalmente chegaremos ao nosso destino. Só Deus sabe exatamente como conseguiremos chegar lá. Sabemos que conseguiremos. Vamos. Pela última vez, vamos lá ou chova. Deus sabe exatamente para onde estamos indo. Sabemos com absoluta certeza que faremos isso. Lá quem realmente sabe como chegaremos lá. Sabemos que conseguiremos. Só o céu sabe com certeza como chegaremos lá. Será difícil.
Será difícil, nós sabemos. E o caminho à nossa frente será muito lamacento e bastante acidentado. No entanto, chegaremos ao nosso destino. Só Deus sabe exatamente como conseguiremos nos reunir no final. Sabemos que vamos conseguir. Vai ser difícil, vai sim. Um caminho árduo e difícil, sabemos bem disso. E o trajeto que teremos que percorrer será lamacento, cheio de obstáculos e áspero. Mas, apesar de tudo, vamos nos reunir. Só Deus sabe como e de que maneira conseguiremos nos encontrar. Sabemos que vamos conseguir. Uau! Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Só o céu sabe vamos chegar. Mas, no fim, vamos conseguir. Só Deus sabe como Ele vai fazer e quem Ele vai usar. Vai ser difícil, sabemos bem disso. E o caminho que temos pela frente será, sem dúvida, lamacento e extremamente duro. Mas vamos cuidar uns dos outros e nos proteger naquele lugar incerto. Quem sabe exatamente como vamos chegar lá? No entanto, sabemos com certeza que vamos conseguir. Será um desafio considerável e difícil. Isso sabemos bem. O caminho, sem dúvida, será lamacento e extremamente áspero. Mas apesar de todas as dificuldades, vamos chegar lá. Só o céu em sua infinita sabedoria sabe como vamos chegar ao nosso destino. Sabemos que vamos. Levantem suas mãos, ó nações do mundo, entreguem sua oração ao Senhor, por favor, com devoção. Pedimos, Senhor, pelas nações. Pedimos pelas nações. Pedimos fervorosamente por todas as nações do mundo. Peçamos ao nosso Deus Todo-Poderoso, como está mencionado no Salmo 2, versículo 8, que nos conceda sua graça. Apenas levante suas mãos enquanto agradecemos, Pai. Obrigado pela sua bênção. Ao terminar este acampamento, Senhor, te damos graças porque ainda não acabou. Vamos continuar te servindo, te amando, te seguindo, te buscando e, acima de tudo, orando. Orar ajuda-nos a orar nos sofrimentos da oração. Obrigado pela bênção destes momentos. Abençoa a todos. Unge a todos. Envia a todos até os confins da terra. Estamos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, 6 nações, 6 nações. Se você está aqui e realmente acredita que quer ser um missionário em alguma dessas nações, então venha aqui e pegue sua cadeira. Venha, pegue sua cadeira. Quem está tirando as fotos? Controlar? Quero tirar uma foto e eles são heróis. Quero fazer parte do cenário. Sim, me dê isso. Ah, sim, aqui, neste exato lugar no chão, talvez. Nossa, isso é realmente incrível e totalmente bom. Na verdade, é mais do que aceitável e não há absolutamente nenhum problema com isso. Deus abençoe a cada um de vocês e nos veremos novamente quando o Senhor, em sua infinita graça, abrir a porta. Aqueles que serão missionários e qualquer outra pessoa aqui presente podem tomar seu lugar no reino do Espírito. Um lugar de paz e propósito. Deus vai usar você. Amém. Que bênção! Quantos são abençoados? Nossa! Seminário de oração na Nova Zelândia. Uau, fantástico! Ozzy. Nem passamos de um ponto. Acabei de fazer uma observação com você. Obrigado. Quero ir para Tuvalu, Caledônia, Ilhas Marianas,
todos os lugares nas Ilhas Cook. Quero ir para as ilhas que estão afundando, para todas as nações, para o Nepal, para Katmandu. Uau! 197. Diga ao seu pai. É o número 197, não 190. Desculpe, que bênção incrível e maravilhosa. Ok, acho que terminei.